Vila Nova de Poiares recebeu a quarta e última etapa do Nacional de Supermoto. Manhã dedicada aos treinos livres das várias categorias que ao longo do dia iriam estar em pista. A primeira prova de R12 geral e feminino arrancou ao início da tarde e com a presença de 8 pilotos. Nos treinos cronometrados, Vasco Camoesas e Beatriz Patrício tinham apresentado os melhores tempos da sessão e justificaram esse andamento na primeira corrida da classe. Beatriz voltou a ter ao lado no asfalto a irmã gêmea Bruna, que terminou esta manga no terceiro lugar. Já o Husqvarna, com o número 89, voltou a ditar leis em Poiares. À exceção da primeira manga na jornada inaugural em Santo André, em que Carlota Carochinho ganhou, Beatriz Patrício tem sido dominadora e venceu todas as outras corridas desta temporada. Os 42 segundos de avanço para Bruna e os 7 que ficou da primeira posição mostram bem o bom andamento daquela que foi a terceira classificada no troféu do ano passado. Aliás, nesta primeira prova, Beatriz conseguiu mesmo a melhor volta entre os 8 participantes, com o tempo de 53 segundos e 463 milésimas. Na competição masculina, a primeira corrida foi um verdadeiro passeio para Vasco Camoesas, com o número 19, que terminou as 17 voltas com quase 1 minuto de vantagem sobre Nelson Ferreira, que foi segundo classificado. Vasco Monteiro garantiu o terceiro lugar nesta primeira manga. A segunda corrida do dia foi bem mais acidentada que a primeira. A chuva que caiu ao longo do dia em Vila Nova de Poiares acabou por trazer maiores dificuldades. A abordagem mais cautelosa a todas as curvas do percurso, de pouco mais de 1.200 metros de extensão, não evitou mesmo assim algumas quedas. Tal como na primeira corrida, Beatriz Patrício batia-se de igual para igual, mas uma queda afastou-a da luta pelo primeiro lugar. Os segundos perdidos até recolocar de novo a Husqvarna a andar ditaram um atraso que se iria revelar decisivo no final da corrida. Apesar de mais uma vez ter feito a melhor volta com 56 segundos e 700 milésimas, Beatriz acabou por não conseguir ir além do segundo lugar da geral e do segundo na competição feminina. Agradeceu a irmã Bruna, que com um andamento sempre muito regular, ao longo das 16 voltas, garantiu o primeiro lugar e os respectivos 25 pontos. Duelo intenso pela vitória entre Fernando Santos e Vasco Camoesas. Depois de ter liderado do princípio ao fim a primeira manga, desta vez o piloto da Maxon esteve quase sempre atrás de Fernando Santos. A Honda, com o número 45, esteve na frente da corrida durante muito tempo e só já perto do final da corrida perdeu a liderança. Praticamente sobre a linha de chegada, Fernando Santos acabou por cair. Contas feitas, Vila Nova de Poiares consagrou Vasco Camoesas como vencedor do troféu R12. Com os 50 pontos conquistados nesta quarta ronda da temporada, chegou aos 145. Vemos já imagens dos preparativos dos 7 pilotos que estiveram presentes na classe de Mini Supermoto. Atenções totalmente concentradas em Adelino Patronilho e David Dias, os 2 primeiros classificados do campeonato, e que partiam para esta quarta prova da época, separados apenas por 5 pontos. Estiveram ainda em pista João Silva, Leandro Rodrigues, Vasco Monteiro e as gêmeas Bruna e Beatriz Patrício. Todos com prestações meritórias, sobretudo das irmãs Patrício, que voltaram a mostrar bom andamento e a terminar nas terceira e quarta posições. Adelino Patronilho foi o grande vencedor desta primeira manga, superiorizando-se a David Dias, mas foi intenso o duelo entre as duas Husqvarnas, que têm dominado quase em absoluto o panorama nesta classe. Como seria de esperar, David Dias voltou a colocar grandes dificuldades ao líder do troféu, que teve de mostrar todos os argumentos para chegar ao triunfo. No final desta primeira manga, vitória de Adelino Patronilho, que passou pela bandeira de xadrez com escassas 4 décimas de vantagem sobre David Dias. Com o campeoníssimo Sérgio Rego ali perto, David Dias ouvia as últimas instruções da equipa antes do arranque para a segunda corrida. O objetivo era bater a concorrência de Adelino Patronilho na segunda manga
e chegar à última prova da temporada ainda com reais possibilidades de conquistar o troféu. Apesar do céu carregado, muito público fez questão de marcar presença nesta quarta e penúltima etapa do Nacional de Supermoto. Tal como na primeira corrida, saíram na frente David Dias, Adelino Petronilho e as gêmeas Patrício. Leandro Rodrigues e Vasco Monteiro tentavam também intrometer-se na luta pelos primeiros lugares. Com Dias e Petronilho a destacarem-se na frente da corrida, Beatriz e Bruna Patrício batalhavam pelo terceiro lugar. David Dias ganhava algum espaço na liderança da manga, mas sempre com Adelino Petronilho ali por perto. Apesar das várias tentativas de Petronilho para se chegar à primeira posição, David Dias, com uma prestação muito segura, soube manter o comando da corrida, que acabaria por vencer com 16 segundos de vantagem. Uma vitória para Adelino Petronilho e outra para David Dias, e um desfecho que deixa tudo em aberto para a quinta e última prova do troféu, que se vai realizar em Baltar. Para o fim, ficava guardado o prato forte deste dia de corridas em Vila Nova de Poiares. 11 participantes para uma prova onde Sérgio Rego tentava dar mais um passo no caminho para a revalidação do título na classe. Sebastian Gil, com o número 27, é o único piloto que ainda pode sonhar com o primeiro lugar do campeonato, quando falta apenas uma prova em Baltar para o fim da temporada. O piso escorregadio podia provocar problemas de aderência que Eduardo Patrício e Filipe Marques não pareceram sentir. Os pilotos da TM Racing fizeram uma boa primeira manga e lutaram taco a taco pelo triunfo, um duelo familiar já que Filipe Marques é pai de Eduardo Patrício. Filipe fez a melhor volta com o tempo de 51 segundos e 818 milésimas. Foi mais de meio segundo mais rápido que Eduardo. O andamento imposto pelo clã Patrício não teve acompanhamento por parte do atual campeão nacional. Sérgio Rego optou por não arriscar muito e preferiu controlar de perto o único adversário direto na luta pelo título. No final destas 20 voltas, Filipe Marques cortou a meta em festa, com o filho Eduardo Patrício a ser segundo. Na terceira posição, a quase meio minuto do vencedor, apareceu Sérgio Rego. Afonso Cruz foi o quarto classificado, enquanto Sebastian Gil terminou num quinto lugar, que o afastou ainda mais da liderança do campeonato. Passei o Sérgio, que é um adversário e um amigo muito forte, e depois tentei andar o mais rápido possível para tentar fugir à concorrência. O terreno estava bastante molhado, tinha afinado a moto para bastante chuva, tinha tudo para acelerar e para tentar ganhar vantagem, para poder concluir a vitória o mais rápido possível, e foi o que aconteceu. Faltava apenas mais uma manga para o final desta quarta prova da época de Supermoto. De novo sem chuva, mas com o piso molhado, como se pode ver nas imagens, Sérgio Rego assumiu a liderança da prova, logo seguido de Filipe Marques e Eduardo Patrício. As 14 voltas ao percurso voltavam a prometer espetáculo na luta pelo triunfo, com os 4 da frente a destacarem-se um pouco da concorrência. Sebastian Gil já não fazia então parte deste grupo. Mais atrás, o objetivo era tentar reduzir a diferença para o quarteto que continuava ali, ainda bem à vista. Afonso Cruz, com o número 136, era a face mais visível desse esforço. Na disputa pela vitória, era difícil apostar em quem sairia vencedor. Separados por escassas décimas de segundo, os 4 primeiros procuravam ganhar alguma espécie de vantagem uns sobre os outros. Sérgio Rego ia-se defendendo como podia dos ataques à liderança, feitos por Filipe Marques e Eduardo Patrício. Com o público a vibrar com as mudanças na frente da corrida, Filipe Marques assumiu a liderança. Eduardo Patrício conseguiria, no entanto, saltar do terceiro para o primeiro posto da prova. Logo atrás, Gil aproveitava para se colar na roda de Sérgio Rego. Estas posições mantiveram-se até a final, com o triunfo a cair para Eduardo Patrício. O tempo hoje não teve muito bom, não ajudou a que o espetáculo fosse melhor, mas tentámos aproveitar o que tínhamos e dar o melhor, e consegui adaptar-me às condições e
e debater-me com o Sérgio Rego e com o meu pai. E acho que foi uma luta bonita e foi uma corrida muito fixe. O Cartódromo Internacional de Braga recebeu a quarta etapa do Nacional de Mini Velocidade, que levou até à cidade dos Arcebispos 4 categorias diferentes. A competição de Mini Motos 4.2 foi a primeira em pista com 6 pilotos presentes, um recorde desta temporada e uma prova que marcou também a estreia de Isaac Carapinha. Martim Vaz tem sido o dominador absoluto nesta classe e em Braga voltou a não dar hipóteses à concorrência. O piloto da Motocruzeiro Racing Academy continua a passear classe e está cada vez mais perto de garantir o triunfo na categoria esta época. Sofia Almeida, que conquistou a segunda posição nas 3 jornadas anteriores, voltou a terminar esta primeira manga na vice-liderança. Terminou a 13 segundos de Martim Vaz. Depois de não ter participado na prova de Santo André, João Pedro Batista voltou a marcar presença na competição e nesta primeira corrida terminou no 3º lugar, com 3 segundos de vantagem sobre o quarto, que foi Guilherme Pires. Na segunda corrida, Martim Vaz voltou a colocar-se na liderança logo após a largada e foi ganhando vantagem sobre os perseguidores. Mais atrás, Sofia Almeida surgia no 2º lugar, com Guilherme Pires à espreita de tentar ainda chegar à 2ª posição, mas sem andamento nesta manga para acompanhar Sofia. Martim Vaz voltava a colocar o nome no lugar mais alto da classificação, terminando esta corrida com quase meio minuto de vantagem sobre a segunda classificada. Na classe MR90, 11 pilotos estiveram na grelha de partida para a primeira corrida do dia. Na saída para esta quarta etapa do troféu, Diego Ribeiro e Tomás Canárias dividiam o primeiro lugar da geral individual, com 58 pontos. As 3 provas anteriores tinham tido 3 vencedores diferentes, o que diz bem da competitividade existente nesta categoria. Diego Ribeiro com o número 34, Tomás Canárias com o 26 e Tomás Carneiro com o 93 eram os 3 pilotos que já tinham saboreado vitórias nas etapas anteriores deste troféu. Em Braga, Pedro Teixeira com o dorsal 7 intrometeu-se na luta pelos primeiros lugares na primeira manga. Depois de ter falhado a segunda e terceira prova da época, conseguiu um excelente 3º lugar nesta primeira corrida. Ficou a 20 segundos de Tomás Carneiro, que garantiu a 2ª posição, atrás do vencedor, Diego Ribeiro. O piloto da EIMR Sintra impôs-se para conquistar a primeira posição de forma destacada. Terminou as 11 voltas com mais de 20 segundos de vantagem sobre Tomás Carneiro e com isso ganhou alguma vantagem neste cada vez mais equilibrado troféu. Tomás Canárias terminou no 4º lugar, depois de discutir metro a metro a 3ª posição com Pedro Teixeira. Os 2 pilotos acabaram esta primeira manga separados por menos de 1 segundo. Carlos Almeida foi 5º e Dinis Seco 6º. Martim Vaz, que era 3º colocado da geral na partida para a prova em Braga, não foi além do 7º lugar nesta manga de abertura. O número 34, que voltaria a impor-se com grande facilidade na segunda corrida do dia, desde a largada que Diego Ribeiro mostrou aos adversários que as hipóteses de chegarem ao primeiro lugar não iriam ser muitas. As atenções estavam, por esta altura, mais centradas na luta pelo 5º lugar, entre Dinis Seco, com o número 27, e Carlos Almeida, com o número 20. No final, a vantagem seria do primeiro, por um escasso segundo. Tomás Canárias, com o número 26, terminaria uma posição acima em 4º, a 2 segundos do pódio e com 13 de avanço em relação a Dinis Seco. Pedro Teixeira, com o número 7, voltou a estar em bom plano nesta segunda corrida. Terminou no 3º lugar, logo a 9 segundos de Tomás Carneiro,
que esteve sempre mais focado em manter essa posição do que propriamente em ameaçar o primeiro lugar. Isto porque lá na frente Diego Ribeiro liderava de forma destacada. No troféu de MiniGP 110, 7 pilotos compareceram à chamada para esta prova no Kartódromo Internacional de Braga. Nesta primeira manga, Tomás Oliveira Santos, com o número 15, terminou no 7º lugar. Um pouco mais acima, na 6ª posição, ficou Carlos Almeida com o dorsal 20. Simão Viegas, que aqui vemos com o número 16, foi 5º. Dinis Carvalho, o dorsal número 14, foi 4º classificado. Entrando nos lugares de pódio desta manga, 3ª posição para João Cancelinha. Subindo até ao 2º lugar, encontramos Tomás Santos, que terminou com 18 segundos de avanço sobre Cancelinha e 8 de atraso em relação ao vencedor. O primeiro lugar desta prova foi para Tiago Tomé. Tinha ganho as provas em que tinha participado em Fátima e no Bom Barral. Depois de falhar Santo André, voltou agora a competir e de novo triunfou após estas 12 voltas de prova. Ficava por isso para confirmar na segunda manga essa possibilidade de Tiago Tomé encurtar distâncias para a liderança de Tomás Santos na classificação geral do troféu. Esta segunda manga foi em tudo igual à primeira, com todos os 7 pilotos a repetirem a classificação. Tomás Oliveira Santos voltou a ser 7º classificado, Carlos Almeida manteve a 6ª posição, Simão Viegas voltou a ser 5º colocado, a mais de 1 minuto de Tiago Tomé. Dinis Carvalho repetiu o 4º lugar e com os mesmos 54 segundos de atraso para o vencedor, que já tinha registado na primeira manga. Nos lugares de pódio, João Cancelinha terminou a 25 segundos de Tiago Tomé. Tomás Santos ficou a 12 segundos da liderança. Tiago Tomé voltou a ganhar de forma clara. Nas contas do troféu, cresce a expectativa para as 2 provas que faltam. Tomás Santos continua na frente com 85 pontos, mas agora tem Tiago Tomé a apenas 10 pontos de distância. João Cancelinha fechou o pódio desta classificação geral do troféu com 61 pontos ao final de 4 provas. Olhamos para a prova de FIM MiniGP World Series Portugal. Uma prova criada em 2021 pela Federação Internacional de Motociclismo e que se destina a jovens pilotos com idades entre os 10 e os 14 anos. A competição é verdadeiramente pura, com todas as motos em idênticas condições. 6 pilotos presentes na grelha de uma modalidade que esta temporada tem tido grande domínio de Alexandre Cabá. O jovem de Vila Nova de Santo André voltou a liderar em Braga, mas com forte concorrência de Carlota Carochinho. Os 12 minutos de prova e mais 2 voltas previstas terminaram com os 2 primeiros classificados separados por apenas 17 centésimas de segundo. A vantagem foi de Cabá sobre Carochinho. Um pouco mais atrás, também vibrante o duelo pela 3ª posição entre Henrique Vicente e Frederico Guimarães. Estiveram muito tempo lado a lado e as 8 décimas de segundo que os separaram no final da manga dizem bem do quão discutido foi o último lugar de pódio nesta primeira corrida. Henrique Vicente foi 3º e Frederico Guimarães terminou em 4º. João Cancelinha foi 5º a cerca de meio minuto do vencedor e já depois de ter sido penalizado em 8 segundos após uma falsa partida. No 6º e último lugar desta manga ficou Tomás Carneiro. Lá na frente, a liderança de Alexandre Cabá e o 2º lugar de Carlota Carochinho replicavam aquela que tem sido a história desta competição, onde os 2 pilotos ocupam os 2 primeiros lugares após 4 provas esta temporada. A vantagem na classificação geral desta classe continua a ser de Cabá. Na segunda corrida, o domínio do piloto da Team IR Stand foi mais evidente. De imediato, Alexandre Cabá assumiu a liderança e não mais alargou até a final. Carlota Carochinho voltou a ser 2ª classificada, mas desta vez a luta maior foi com Frederico Guimarães, que nunca desistiu de tentar chegar à 2ª posição.
As motos com os números 28 e 46 andaram muito tempo lado a lado. No final de 14 voltas, a vantagem foi para Carlota Carochinho por escassas 3 décimas de segundo. Henrique Vicente foi quarto e Tomás Carneiro quinto, enquanto João Cancelinha abandonou ao final de 5 voltas. Alexandre Cabá venceu com quase 7 segundos de vantagem sobre Carochinho. Nas contas da época, Cabá soma agora 95 pontos contra os 67 de Carlota Carochinho. Frederico Guimarães é terceiro com 59, mais um que Henrique Vicente. Tomás Carneiro, João Cancelinha e Pedrinho Matos ocupam as restantes 3 posições da classificação. Inserida no Valongo Festival Off-Road e com organização do Extreme Club de Lagares, realizou-se em Valongo a 5ª prova do trial do campeonato, desta vez num formato diferente do habitual. No caso dos infantis, que aqui vemos, Simão Domingos chegou ao pódio depois de acumular 30 pontos de penalização, apenas 11 na primeira volta e 19 na segunda. Lucas Araújo ficou na segunda posição, com uma prova sempre equilibrada, onde 10 pontos de penalização na primeira passagem, 11 na segunda e mais 1 ponto por tempo lhe deram um total de 22 pontos e a vice-liderança nesta etapa do troféu. No lugar mais alto do pódio, em Valongo, ficou Madalena Cruz, após uma bela prova em que somou apenas 9 pontos de penalidade no total das 2 voltas. A competição de iniciados contou com a presença de 8 concorrentes e desenrolou-se exatamente nos mesmos moldes da dos infantis. Na primeira metade da tabela em Valongo, nesta classe de iniciados, Martim Ferreira garantiu a 4ª posição, naquela que foi a prestação menos boa esta temporada. Até agora, Martim Ferreira tinha ganho todas as 4 provas anteriores. Mesmo assim, a luta pelos 3 primeiros lugares foi intensa, com Martim a terminar a competição com apenas mais 3 pontos que Gonçalo Santos, que terminou na 3ª posição. Também com apenas menos 1 ponto que Gonçalo, terminou Rodrigo Castro, que foi segundo classificado. Destacado na frente ficou Henrique Ferreira, que garantiu o triunfo em Valongo. Foi o primeiro triunfo da época para o piloto aos comandos de uma O7. Para se perceber a dimensão do feito, Henrique conseguiu mais pontos nesta prova do que em todas as outras 4. Soma agora um total de 19 no troféu, onde subiu ao 4º lugar. Gonçalo Antunes e Rodrigo Castro repartem a 2ª posição, com 22 pontos, enquanto Martim Ferreira continua destacadíssimo na liderança, com 43. Na classe TR4, 2 pilotos presentes, Manuel Inês e Teresa Schreck. Em virtude disso, a prova não pontuou para o troféu da classe. Teresa concluiu 7 zonas do percurso. Já Manuel Inês competiu em 9 e, apesar do caráter simbólico da corrida, concluiu 5 dessas 9 zonas sem qualquer ponto de penalização. No final, não faltaram os troféus a assinalar a presença dos 2 concorrentes da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal nesta prova em Valongo. A classe TR3 levou até às serras de Valongo 5 pilotos e 3 deles tiveram prestações bastante positivas, como vamos ver mais à frente. Miguel Garcia ficou no 5º lugar, com um total de 43 pontos, e bem se pode dizer que foi atraiçoado por uma má primeira volta. Depois de 26 pontos de penalização na primeira passagem, melhorou muito na segunda, onde somou apenas 7. Os outros 10 pontos de penalidade vieram por causa do tempo excedido durante a prova. O irmão Martim ficou um degrau acima, na 4ª posição. E tal como o Miguel, também fez uma prova em crescendo, com 16 pontos na primeira passagem e apenas 5 na segunda.
Com o pai e antigo campeão nacional André, sempre por perto, Miguel e Martim continuam a perpetuar o apelido Garcia no panorama do trial português. No terceiro lugar, em Valongo, ficou Ricardo Wilson. Muito mais habituado ao enduro, fez aqui uma estreia no trial e bem se pode dizer que melhor era quase impossível. Na primeira volta, 10 pontos de penalização, 5 deles na zona 4. Ricardo mostrava qualidade e esse bom desempenho teve eco na segunda passagem. Apenas 2 pontos de penalidade e 7 das 9 zonas do percurso passadas com total distinção. Ricardo Wilson bateu-se de igual para igual com Vítor Caçador e Afonso Araújo, que terminaram nos 2 primeiros lugares. Vítor Caçador, líder do troféu, teve desempenho de rigor em Valongo. Após esta quinta etapa da temporada, Caçador mantém a liderança, agora com um total de 44 pontos. Tem 14 de vantagem sobre Martim Garcia e Afonso Araújo, que teve uma tarde de sonho. Pela primeira vez, subiu ao lugar mais alto do pódio e com uma exibição verdadeiramente notável. 5 pontos de penalização na primeira passagem e apenas 3 na segunda, para um total de 8, 10 zonas ultrapassadas com distinção total e apenas 1 ponto de penalidade nas 8 que sobraram. Sem concorrentes presentes em TR2, fechamos este resumo com a classe rainha, a TR1 Elite. De novo com os habituais Diogo Vieira, Paulo Balas e Filipe Paiva presentes. Em dia de forte calor, os pilotos encontraram pela frente 9 zonas de obstáculos a percorrer por 2 vezes, num percurso com 14 km no total. Percurso duro com zonas distintas, algumas delas criadas nos percursos do XL Lagares, mas todas de dificuldade técnica média-baixa, mas mesmo assim colocando à prova a resistência dos pilotos. Tal como nas rondas anteriores do Nacional de Elite, Filipe Paiva foi terceiro classificado. O dia foi muito complicado para o piloto da Lausanne, que apenas na segunda passagem pela Zona 4 conseguiu uma folha limpa. As zonas 3 e 7 não deixaram boas recordações a Filipe, que somou 5 pontos de penalização, sempre que por ali passou. Nas contas finais desta terceira passagem por Valongo, 32 pontos de penalização na primeira volta e 27 na segunda, para um total de 59 no dia. Paulo Balas terminou com menos de metade dessas penalidades, 28 no total. 10 desses pontos averbados numa teimosa Zona 9, à qual Paulo não soube mesmo dar a volta. Mais simpáticas as zonas 4, 5 e 8, onde mostrou classe total nas 2 passagens. 12 pontos na primeira volta, 16 na segunda, que valeram a Paulo Balas o segundo lugar em Valongo. O mesmo já tinha acontecido em todas as 4 etapas anteriores do campeonato. Diogo Vieira continua a ser o líder incontestado e somou a 5ª vitória em outras tantas provas esta temporada. Na primeira volta, 7 zonas concluídas de forma limpa e 6 pontos de penalidade averbados, 3 na Zona 2 e outros 3 na Zona 9. Situação corrigida e de que maneira na segunda passagem? Apenas 1 ponto de penalidade, averbado na Zona 8. No resto do percurso, exibição carregada de qualidade de Diogo Vieira. Quando estamos cada vez mais perto do final do campeonato, a liderança é confortável e a festa do campeão está cada vez mais próxima. Diogo Vieira soma 50 pontos contra 35 de Paulo Balas e 25 de Filipe Paiva. Foi um fim de semana duro, tive provas todos os dias, sexta à noite, sábado e a terminar com hoje no trial. Foi um tipo de trial que nós não estamos bem habituados aqui em Portugal, pois tínhamos uma interzona bastante grande, de mais ou menos 13 km. No geral, estou bastante satisfeito com o fim de semana.
cause we got it. The future is right in our hands. Give it 100%. We gonna take on the world.